O Japão é um lugar muito peculiar. Com uma aparência quase cinematográfica, sua atmosfera entra em contraste com tudo aquilo que já vi no mundo ocidental. É uma cultura que mistura o antigo místico com o moderno tecnológico. Não sei vocês, mas essa sobreposição me cria uma sensação peculiar, como se o passado estivesse sempre espiando pela tela. Muitos se encantam pela disciplina e pela honra, outros por sua arte. Eu, por minha vez, vejo aí a matéria-prima perfeita para o terror. O terror japonês, conhecido como J-horror, definitivamente é a abordagem mais distinta do gênero, algo que o faz de alguma forma ser mais assustador que os terrores convencionais. Em muitas obras, existe a estética desconfortável, por assim dizer. O terror japonês nasce daí. O que assusta não é tanto o que aparece, mas o que permanece. Uma sensação de que o mundo real e o sobrenatural dividem a mesma rua. Mas o J-horror não surge do nada. Ele é a culminação moderna de uma rica tradição de narrativas assustadoras. Para compreender sua singularidade, é necessário rastrear suas origens muito antes da invenção do cinema. Para nós entendermos o que nos assusta hoje, é preciso voltar à história de fantasmas há séculos atrás. As raízes do terror japonês podem ser traçadas até os contos de terror no período Edo e Meiji, conhecidos como Kaidan, que pode se traduzir literalmente para histórias estranhas. Esses contos macabros eram amplamente lidos após a invenção da impressão. A longevidade e o caráter ritualístico dos Kaidan nos mostram que, no Japão, o medo não é apenas entretenimento, mas uma tradição cultural, já que o terror serve como uma forma de transmitir o folclore e os valores de geração em geração. Podemos dizer então que o cerne do terror japonês está profundamente ligado às crenças ancestrais, principalmente no shintoísmo, que ensina que o mundo espiritual e o material coexistem. Um reflexo disso é o antigo jogo Hyaku Monogatari Kaidan, o jogo dos 100 fantasmas, um passatempo onde os participantes contavam a história de terror e apagavam a vela, acreditando que, ao apagar a última, uma entidade surgiria. Diferente do ocidente, onde predomina uma luta entre bem e mal, o sobrenatural japonês é estruturado por uma vasta hierarquia de seres dúbios. Nessa cosmovisão, surgem os yokais, um termo abrangente para criaturas sobrenaturais, e os yurei, fantasmas de pessoas presas ao mundo físico por fortes emoções não resolvidas, como raiva e amor. A estrela do show é o Onryo, um tipo de yurei que, vítima de uma grande injustiça, se torna um espírito vingativo. Os Onryo são a encarnação de um rancor tão profundo que somente a sua presença gera destruição e até mesmo catástrofes naturais em busca de reparação. Quase sempre sendo mulheres injustiçadas mortas por traição ou violência, os Onryo carregam um peso simbólico ligado às opressões sociais e exibem uma estética recorrente: cabelos longos, negros, às vezes com traços disformes, peles pálidas e roupas brancas de funeral. O medo não reside na surpresa da aparição, mas na compreensão da cruel certeza de que a sua vingança é algo inevitável. O terror japonês também é reflexo de traumas coletivos, uma espécie de catarse cultural. O primeiro Godzilla, por exemplo, de 1954, não é só um monstro gigante, é uma metáfora para o trauma nuclear, o horror que pairou sobre o Japão depois do incidente de Hiroshima e Nagasaki. Por essa ótica, o horror se torna uma forma de processar a ansiedade de uma sociedade que passou por guerras e mudanças extremas. Outro exemplo é Onibaba, de 1964, onde a violência das guerras civis é exposta através da luta pela sobrevivência e da desumanização. Muitas obras mostram como feridas históricas se transformam em espectros que assombram gerações seguintes. Além dos traumas de guerras, Addiction, de 1999, critica a objetificação feminina numa sociedade patriarcal e mostra como o horror pode surgir das relações humanas distorcidas. Além disso, vários outros filmes e mangás tratam de temas parecidos ao dramatizar o preço da modernidade. Indivíduos esmagados por expectativas sociais que, por fim, liberam forças sombrias. Assim, o J-horror funciona também como uma crítica, trazendo histórias que não nos assustam apenas, mas também nos fazem refletir sobre o que a sociedade esconde por trás do verniz da normalidade. O J-horror, como bem sabemos, não nasceu do nada.
Ele, na verdade, é uma evolução de uma tradição cultural profunda. Peças antigas como o kabuki e o no, e imagens populares com lendas urbanas, já tratavam de vinganças e aparições fantasmagóricas. O interessante do Jotaro é que o terror mora no banal. Ao invés de criar monstros grandiosos e épicos, o terror japonês prefere habitar no cotidiano. Na sua casa, no corredor de um prédio, na televisão, tornando o medo imediato e pessoal. É assustador, porque parece que pode acontecer até na casa da sua avó. No cinema, o casamento entre folclore e tecnologia ganhou força com obras que usam a tecnologia como um portal. Ringo com as fitas VHS, Cairo com a internet e Shaku Shinyari com o celular, transformando objetos comuns em vetores do sobrenatural. A forma como a Sadako sai do poço ou a Kayako sobe nas escadas mostram que o corpo e o movimento também podem virar vetores de pavor. Em vez de depender de gore, o Jotaro corrói sua mente. A contagem regressiva de Ringo, a solidão tecnológica de Cairo e a desintegração do lar em Dark Warrior mostram como o gênero converte o cotidiano em um trauma coletivo e psicológico. Em resumo, a força do Jotaro está na construção de uma atmosfera agoniante. Silêncio, planos longos, sons ampliados, como uma TV fora de sintonia, ou a madeira estalando, e a exploração do que não se vê. Essa ausência deliberada alimenta a imaginação e cria tensão contínua, enquanto o horror corporal com seus movimentos não naturais e membros tortos, e a sensação de um carnevale, algo quase humano, mas errado, aprofundam a sensação de repulsa e estranheza. Opa! Se você está curtindo essa viagem pelas sombras do Japão, já deixa seu like, se inscreve e comenta o que mais te assusta, a tecnologia amaldiçoada ou o espírito vingativo. Aproveita e dá uma olhada também nos nossos outros conteúdos nas redes vizinhas. Neles a gente destrincha lendas, cenas e explora cada cantinho desse universo, perfeito para maratonar de madrugada. Além disso, dá aquela moral e compartilha com aquela pessoa que ama história de terror, porque dá um trabalho da porra fazer esse tipo de conteúdo. O espírito Jotaro não se limita ao cinema. O teatro tradicional como o kabuki já contava uma história de vinganças fantasmagóricas. Aliás, muito do clima teatral influenciou o cinema de espíritos vingativos. Nos mangás underground temos autores como Junji Ito, levando o horror psicológico e corporal até as últimas consequências, com obras como Uzumaki, que faz com que uma forma geométrica da espiral se torne uma ameaça cósmica e aterrorizante, e Tomie, que explora a beleza de forma destrutiva, com a protagonista imortal incitando a obsessão e violência incontrolável em seus admiradores. E essa influência também se estende a animes que, de primeira vista, nem de terror são. Por exemplo, em Naruto clássico, peguem o Orochimaru. Sua estética é propositalmente bizarra e assustadora. A forma como ele se contorce, o pescoço que estica, a mente doentia e a pele pálida, tudo isso foi concebido para criar uma aura de terror psicológico. Ele não precisa de grandes sustos, pois sua simples presença em cena já causa um terror de arrepiar. Ou pense então em Mahito, de Jujutsu Kaisen. Ele é a personificação do horror corporal. O medo que ele causa transcende o racional, pois a ameaça que ele representa está em despir o ser humano da sua própria identidade com sua habilidade de transfiguração de alma, as deformando e transformando seus corpos em aberrações grotescas. Até jogos como Silent Hill e Fatal Frame bebem dessa fonte. Rituais para capturar fantasmas, o silêncio aterrador, as câmeras que revelam além e a sensação de que a própria casa pode tramar contra você. Mas então, por que o horror japonês é tão excêntrico para o ocidente? Como vimos, a forma excêntrica de fazer terror do Japão não é só um capricho estilístico. Ele é, na verdade, uma profunda filosofia do medo. É um terror que se baseia na sutilidade, se apoiando no seu folclore, na crítica social e na exploração da psicologia humana. Diferente do horror ocidental, que busca a catarse através da aniquilação do mal, o Jotaro persiste em um sentimento de pavor e a aceitação de que algumas maldições não têm cura e não podem ser vencidas, apenas passadas adiante. Essa ausência de fechamento é parte do choque cultural e também do fascínio. O Jotaro não é um terror que quer apenas assustar, ele quer provocar, inquietar, muito depois do momento em que a tela escurece. E assim, fechamos a nossa jornada. Vimos que o excêntrico terror japonês é, na verdade, a síntese da longa história de uma terra cheia de tramas sociais, com folclore milenar
de uma filosofia do medo que prioriza a mente sobre o corpo, de uma terra onde lendas encontram a tecnologia moderna, e o medo não está no monstro, mas na impossibilidade de escaparmos de nós mesmos. Obrigado por acompanharem nesta madrugada de histórias sombrias, e até a próxima.